Agora, quem é o cara que faz bom? Queria que ver, só para dizer, porque eu sou bom, né? Se você quiser. É a mesma coisa. O Ayrton. Oi. Tu arrasta aí essa janelinha que tá contando o tempo aí com o meu nome. Aí, cala a boca. Espera aí que Paulo tá chegando aqui. Ele mudasse com a temperatura, ele mudasse com a temperatura. Cadê? Dani Boy. Tem um... Cadê? Ele tá na alguma função assim inicialmente teoricamente aí você pode ser fazer uma parada adicional e depois passou. E aí você vai fazer para uma situação mas aqui você pode talvez até café. Ou você criar pelo máximo, criar outro, né? Mais conservador, mais agressivo. Não, estatística de ordem. Você pode pegar um mínimo, um máximo. Fica gravado. Mediano. Aí você vai pegar a segunda lei aqui. 25% aí você pode cometer cada um. Tá certo? Tá tudo certo. Aí você pode pegar. Tá ok? Tá tudo certo. É só a foto, pô. É só a foto. Mas vamos pegar a média. Vamos pegar essa média. Vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao workshop, né? Agora com a apresentação do aluno Francisco Ayrton, vulgo Tom, okay? Com o título Improving Mobile Cloud Performance Using Workload Techniques and Stochastic Models. Pode ir lá, Ayrton, você tem exatos 15 minutos, ok? Ok. Só vou pedir um pouquinho... boa tarde, pessoal. Só um pouquinho aí. Só vou pedir um pouquinho de silêncio, Oi. porque o áudio está um pouco ruim aqui, certo? Com as caixinhas de som. Pode começar aí. Ok. Boa tarde, pessoal. Sou aluno do professor Paulo Maciel. Meu nome é Francisco Ayrton. E estou no meu 4º ano de doutorado. Fiz uma apresentação da minha qualificação no mês passado. E essa apresentação de hoje é um resumo do que eu apresentei para a banca. Então, meu objetivo é melhorar de aplicações mobile, utilizando Cloud Computing. E para isso tenho duas estratégias, que é técnicas de offloading e utilização de modelos estocásticos para avaliar esses aplicativos. Mobile Cloud Computing visa, então, estender a capacidade desses dispositivos móveis, realizando a execução remota de um conjunto de atividades,
ou tarefas, como queira. Né, do lado da computação em nuvem, existe uma série de recursos que podem executar, porventura, de uma forma mais rápida determinado aplicativo. O meu objetivo do meu doutorado é fazer isso de forma mais rápida, estudando formas diversas de se executar esse offloading. Como um contexto para entender melhor o que eu proponho, eu tenho essa imagem aqui, imagine um aplicativo de reconhecimento de face, onde eu posso reconhecer cada face distribuindo esse reconhecimento para um conjunto de máquinas. Essas máquinas podem ter, por exemplo, capacidades diversas e estarem em locais diversos. Com isso, eu tenho um ambiente instável que precisa ter muito cuidado para que não torne um gargalo essa execução remota e possa ter um benefício com isso. O objetivo geral do meu trabalho é conceber, desenhar e implementar métodos que estão dentro dessa área de mobile computing, visando melhorar a performance desses aplicativos e aumentar a autonomia desses dispositivos móveis. Problemas que estão presentes no dia a dia de cada um de nós. Com objetivos específicos, eu tenho conceber estratégias e modelos para suportar a avaliação de performance desse tipo de aplicativo, desenhar e implementar ferramentas para avaliação de aplicativos em mobile cloud computing, conceber, desenhar e implementar técnicas de offloading com o objetivo de melhorar a autonomia e performance no contexto dos dispositivos móveis. Como a ideia geral da metodologia de pesquisa que eu venho utilizando, nós primeiro estudamos a literatura, então fizemos um levantamento de mais de 700 artigos para entender melhor quais são os aplicativos utilizados na área. Preparamos um ambiente de testes para poder avaliar nossas propostas e dividimos o foco em dois para poder resolver o problema, que seria através de modelagem e um segundo passo, no caso, uma segunda contribuição, seria desenvolver as técnicas de offloading propriamente ditas. E, por fim, realizando estudos de caso para avaliar essas propostas. Como overview da parte de avaliação das aplicações, utilizando modelos, o que a gente pensou em fazer foi, através do aplicativo móvel, através do código-fonte, poder fazer uma avaliação automática e prover estatísticas a propósito dessas aplicações. Para isso, nós temos como entrada o código-fonte e métricas de interesse. Fazemos uma modelagem desses aplicativos, fazendo refinamento desses modelos, adicionando mensurações extraídas de experimentos. Posteriormente, com a validação desses modelos, e se não estiver de acordo com o sistema real, a gente faz novamente essa modelagem. Por fim, nós executamos uma avaliação desse aplicativo, solucionando os modelos estocásticos, com o intuito de prover estatísticas sobre tempo de execução e energia, gasto de energia dos dispositivos móveis. Então, temos um relatório ao final disso. A nossa contribuição nessa parte do trabalho, nesse galho do trabalho, está na modelagem, na estratégia de modelagem desses aplicativos, utilizando o código-fonte e no relatório estatístico ao final de forma automatizada. A outra parte que detém as técnicas de offloading, nós tentamos propor um algoritmo que calcule o gasto que se tem a fazer offloading para diversos, como posso dizer, diversas máquinas ou máquinas virtuais que possam executar essas tarefas.
Como dados de entrada, nós necessitamos os parâmetros da aplicação, os parâmetros da infraestrutura e o código-fonte. Nesse caso, de modo geral, sempre temos que particionar o aplicativo para poder distribuir. Posteriormente, nós fazemos a distribuição por si só e finalizando com a execução do lado da cloud. E posteriormente, retornando o resultado para o dispositivo móvel. Nós consideramos como principal contribuição a distribuição, no caso, o algoritmo que faz essa contabilidade da distribuição das tarefas. Então, vamos entrar mais em detalhes, né, nessas duas contribuições do meu trabalho. Então, como eu falei, tentamos representar o código-fonte utilizando Stochastic MapNet. Essa representação aqui do lado direito, vocês podem ver que no alto temos aqui um place, onde eu tenho um número de recursos disponíveis. Esses recursos disponíveis são, à medida que eu executo chamadas de métodos, que está nesse retângulo vermelho, ele vai sendo consumido. Então, vamos lá. Então, executando, o sistema inicia inativo, então o token passa para esse place start, que está pronto para iniciar a execução, mas ainda não alocou um recurso, então ele aloca o recurso e aí sim está pronto para executar. Essa transição que se chama de ProTime, nós temos aí que inserir, refinar com o tempo que essa chamada de método irá executar. Então retornamos o recurso para estar disponível e por fim finalizando a execução de todo o aplicativo. Isso aqui é só um exemplo da ideia, mas isso pode ser estendido para uma quantidade enorme de chamadas de métodos. Nessa parte do trabalho, nós construímos uma ferramenta chamada Efficient Python, que é construída sobre o Mercury, e o Mercury é quem faz a execução, que resolve essa SPN que nós geramos através da observação do código. E, por fim, nós executamos e geramos 3 estatísticas, que é o throughput, o tempo médio de execução e o Cumulative Distribution Function. Para ilustrar, nós temos aqui os 3 gráficos gerados pela ferramenta. Então, o throughput, que nada mais é que a quantidade de chamados métodos que eu executo por unidade de tempo. O tempo médio de execução seria o quanto, como o nome já diz, né, em quanto tempo, em média, eu vou executar o meu aplicativo. Então, essas colunas aqui seriam as quantidades de possíveis, quantidades de recursos que eu venho a utilizar com o meu aplicativo. Por fim, o Cumulative Distribution Function, eu tenho a probabilidade para até quando, por exemplo, um tempo, a probabilidade que eu vou finalizar a execução do meu aplicativo. Com esse conjunto de informações, que são dados estatísticos, que advindos da resolução dos modelos, eu posso fazer uma série de planejamentos da minha infraestrutura. Existem vários stakeholders que podem se beneficiar desse trabalho, mas, a nosso ver, o principal deles é a indústria. Então, um provedor de cloud privada, ele tendo esse arsenal de estatísticas, ele pode prometer determinado comportamento da sua infraestrutura para um tipo específico de aplicativo. E com isso ganha dinheiro e ganha clientela. A outra parte da técnica de offloading, nós, dado que, imagine que o provedor já tem uma cloud privada organizada, comprou um conjunto de máquinas e ele quer fazer a distribuição mais otimizada possível. Então, nós desenvolvemos um algoritmo para calcular o custo de se enviar cada tarefa para cada máquina, cada alvo. De modo geral, nós utilizamos essa fórmula
onde a gente calcula somando o gasto, a CPU para uma máquina específica lá, a porcentagem de utilização da CPU e quão longe essa máquina está do dispositivo móvel. Isso aqui é uma simples fórmula, mas que é utilizada por alguns trabalhos na literatura. O que nós propomos foi em adicionar um peso para essas métricas. E a nossa hipótese seria, será que existe um peso que possa melhorar o tempo de resposta de offload? E nós chegamos à conclusão que sim, que nossos experimentos utilizando Designs of Experiments, um dos resultados que você pode ver 20% para RTT e 80% para CPU, nós obtivemos um resultado mais rápido. Não foi objetivo desse trabalho encontrar o ideal, mas sim provar que existe uma melhora com o uso desses pesos, e essa é a contribuição dessa parte do trabalho. Como work in progress, nós estamos trabalhando neste ano para concluir meu doutorado, adicionando a métrica de energia, que até então eu trabalhei só com tempo, e realizar offloading, tendo como target um computador assistido por GPU, que é uma tendência na área de mobile cloud atualmente. Quem quiser entender mais e quem sabe poder estender esse trabalho, que já está na reta final do meu doutorado, o código dessas duas ferramentas que nós desenvolvemos está open source nesse link aí do meu perfil. Obrigado. Perguntas? Vamos abrir aqui para perguntas. Tem que ver. Melhor. Sim, um questionamento aqui que Jean tá fazendo a respeito do peso. Como é que você calculou o peso? O peso, nas experimentos, a gente pensou em colocar 3 tipos de peso. 20-80, 50-50, 80-20. Algumas pessoas questionaram se esse seria o ideal, o range para fazer o experimento, mas, como eu falei, o objetivo aqui era ver se existia algum que teria um resultado melhor. Então foi intuitivo mesmo a escolha. Tom, Oi. você não pensou em usar uma estratégia automática não para atribuição do peso, tipo um algoritmo genético ou uma rede neural, sei lá, para pegar características de desempenho, de processamento da máquina e atribuir esse peso automático, né? Confesso que não pensei nisso hoje, mas é uma ótima sugestão. Massa. E André? Pessoal que está entrando aí, quem quiser implementar a ideia de Jean. Tá ficando bem? É melhor chegar aqui mais próximo. Ei, aí, Tom? Oi. Tá ficando bem? Sim. André aqui. Pessoal, só para complementar ali a dúvida do Jean, como é que tu faz o cálculo do RTP? Como é que chegou a essa ideia de peso 1 vezes o RTP e o peso 2, se não me engano, era vezes alguma outra métrica? Não, tá com ele. Esse daí, isso aí. A CPU ok. O peso 2 com o RTP. Isso aqui, essa ideia eu tirei de um trabalho de um framework chamado Mocha, que ele é especializado no uso de aplicativos de reconhecimento de face, e ele usava essa fórmula aqui, só que com outra métrica, que ele somava 2 métricas normalizadas. Aí eu estendi essa ideia colocando os pesos.
Certo, nesse documento dele ele já traz o cálculo do RTP, então. Então, no caso dele, ele faz de forma estática o cálculo do RTP. No meu, eu faço um ping na hora de fazer a decisão de para onde mandar, um ping para as máquinas. Então, o meu é em real time. Entendi. Ele calcula desde o momento que faz o ping até a volta dele, o ciclo completo, ou ele faz... Exato. Isso aí, né? Exato. Tá. Obrigadão. Muito boa apresentação aí. Valeu. Ok, obrigado, senhor Tom. Valeu, doutor. Valeu, galera. Tchau, tchau. Não, agora é Rubens. Boa tarde, senhor Rubens. Doutor Rubens, agora. Alô? Tá escutando? Tô sim, Jamil. Mudou. Rapaz, o cara quando virou doutor mudou até a foto do Skype. Essa foi boa. Ok, tu pode compartilhar a sua apresentação por aqui mesmo pelo Skype para economizar a banda, né? A gente já tá consumindo. Tranquilo. Ok, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Eu tô vendo um cara bonito aí na sua tela. Agora tá mudando. Pronto, tirou do canal bonito. Pronto, ok. Eu só vou desativar o áudio aqui para ficar melhor para você. Certo? Aí no final vem os questionamentos. No final vem os questionamentos. Aí você tem 15 minutos, ok, Rubens? Ok, valeu, Jamil. Valeu. Então, pessoal, bom dia, ou quer dizer, boa tarde, né, já, depois do almoço. Então, eu sou o Rubens, para quem não conhece aí, deve ter alguns novos, né, no mestrado, no doutorado, estou entrando agora. Eu vou apresentar o meu trabalho de doutorado, que eu concluí no início desse mês, que é a identificação de gargalos de disponibilidade e desempenho em sistemas de computação em nuvem. Essa é uma abordagem que eu criei baseada em modelos hierárquicos e análise de sensibilidade. Eu fui orientado pelo professor Paulo Marcel. Então, acredito que, né, muito já deve ter sido falado hoje, eu vi alguns trabalhos, né, sobre cloud computing. Muita gente do grupo anda trabalhando com cloud computing. E algumas das motivações, né, para esse meu trabalho foi justamente algumas razões para a adoção da computação em nuvem, né? A gente tem, entre essas principais razões, a busca por escalabilidade, por acesso a recursos sob demanda, economia de custo e maior confiabilidade nos serviços oferecidos. Aí vejam que, assim, existe uma pesquisa feita por essa empresa Hardscale que indica que escalabilidade e confiabilidade, que são dois aspectos que a gente costuma trabalhar no nosso grupo de pesquisa e no Modix, são dois aspectos que as empresas geralmente vão atrás quando pensam em computação em nuvem. E, né, nem sempre é fácil garantir isso, né? Realmente que o sistema vai ser escalável ou que vai ter a confiabilidade esperada só porque está na nuvem. A gente já viu vários problemas, né, de grandes provedores de nuvem, né, tendo problemas de indisponibilidade dos serviços e afetando outras aplicações que estão hospedadas na nuvem, como aconteceu com a Amazon, com o Google e vários outros. Então é importante a gente planejar essas infraestruturas, né, para alcançar a disponibilidade e o desempenho almejados, né, desejados. Então, a motivação do meu trabalho foi justamente como eu poderia avaliar o desempenho
e a disponibilidade dessas infraestruturas e, principalmente, como detectar os gargalos que possam existir nesses sistemas para que você proponha melhorias nos sistemas, né, de forma mais efetiva, de que você consiga identificar o ponto onde você pode mexer e alcançar um grande ganho de desempenho ou de disponibilidade. Então, isso não é muito simples porque o sistema de computação em nuvem tem uma complexidade grande, né? A gente tem vários componentes de hardware e de software e uma interdependência grande entre os componentes, né? Para resolver essa parte, né, da complexidade de você representar esse sistema, de modelar esse sistema, né, eu propus o uso de modelos hierárquicos, preferencialmente quando você está trabalhando com computação em nuvem, né, porque o modelo hierárquico ele consegue representar de uma forma um pouco mais simples, pelo menos do ponto de vista do usuário, de quem está modelando, uma visão geral do sistema, num modelo e você refinar determinados componentes do sistema em submodelos, né, em modelos menores, modelos mais específicos para determinadas partes desse sistema que você conhece melhor ou que você tem um comportamento que precisa de um modelo diferente, mais específico para representar. E para resolver a parte de como eu vou detectar esses gargalos, né? Porque de qualquer jeito eu vou ter um modelo grande, ou pelo menos vários modelos e vários parâmetros, vários fatores que vão influenciar nas métricas de desempenho. Então, para identificar esses parâmetros que vão ter o maior impacto nas métricas de desempenho, eu propus, né, a análise de sensibilidade adaptada para os modelos hierárquicos, né, que essa análise de sensibilidade aqui ia me dizer em qual desses fatores do sistema iam ser melhores de investir para conseguir o melhor ganho de qualidade de serviço. Por exemplo, se eu ia investir num hardware mais potente, mais confiável, ou se é melhor fazer uma mudança na arquitetura do sistema, ou, né, investir num software que tem maior autonomia e maior resistência a falhas, etc. E a análise de sensibilidade na verdade, existem várias técnicas de análise de sensibilidade que servem justamente para isso, para identificar o quanto uma métrica é impactada por um determinado parâmetro. Então, aqui, a gente geralmente gera um gráfico variando parâmetros, o valor de cada parâmetro, e identifica qual o parâmetro que causou a maior variação na métrica de interesse. É um tipo de técnica de análise de sensibilidade, mas quando você tem um modelo grande, né, o ideal é que você tenha um ranking de valores numéricos que indicam um índice de sensibilidade para cada parâmetro, onde dessa forma você consegue ranquear, né, consegue estabelecer de forma automática e mais precisa qual o parâmetro mais importante, qual o parâmetro menos importante para o sistema como um todo. Então, o principal objetivo dessa tese foi propor métodos para detectar os gargalos de desempenho e disponibilidade no sistema de computação em nuvem. E para isso, né, eu usei uma metodologia de apoio, né, que facilita essa identificação dos gargalos, né, através da criação de um modelo de alto nível, que eu represento a interconexão entre os subsistemas de infraestrutura como serviço, ou processamento de requisições de usuário, né, e depois eu crio submodelos para alguns componentes de software específico com funções de hardware especializado, como replicação de componentes, ou então o funcionamento interno de algum módulo específico da infraestrutura de computação em nuvem. E aí eu identifico qual é a métrica de interesse que eu vou fazer análise de sensibilidade, porque o modelo ele pode ter várias métricas que eu posso calcular com esse modelo, mas para a análise de sensibilidade eu estou interessado em saber qual o impacto dos parâmetros para uma métrica em específico, que aí pode ser disponibilidade, utilização de máquinas virtuais, tempo de resposta, throughput. Então, a partir disso, dessas informações aqui do modelo gerado, sabendo qual é a métrica que eu vou fazer a análise, eu resolvo o modelo hierárquico, né, seja por simulação ou análise numérica, e avalio as medidas, e a partir daqui, né, se essas métricas do modelo não são satisfatórias, é um sinal de que eu preciso identificar os gargalos para, né, fazer algum tipo de melhoria no sistema. E foi justamente nessa parte de identificação dos gargalos, que são os próximos passos da metodologia, onde eu
foquei mais, né, de criar métodos que pudessem tornar essa análise de sensibilidade dos modelos hierárquicos mais fácil, mais precisa, né, a identificação dos gargalos nesses modelos. Então, para isso, né, eu... Opa, alguma coisa errada. Para isso, eu preciso, né, criar métodos para compor índices de sensibilidade, porque já existe na literatura, né, várias técnicas para você criar, né, calcular índice de sensibilidade para modelos isolados, né? Então, você tem uma cadeia de Markov, existem técnicas para você calcular os índices de sensibilidade baseados em derivadas parciais para esses parâmetros da cadeia de Markov. Existem técnicas para índice de sensibilidade de RBD, para calcular para SPM. Mas quando você cria um modelo hierárquico, você tem essas coisas juntos, né? É preciso compor esses índices, né? E de uma forma que eu crie um ranking unificado, identificando qual parâmetro de qual modelo realmente impacta mais na métrica do sistema como um todo. Então, eu parti de um exemplo com RBD, né, com diagrama de bloco e cadeia de Markov aqui, que eu mostro para vocês, né, que, por exemplo, se eu tiver um diagrama de bloco onde um determinado bloco é representado através de um submodelo de cadeia de Markov, eu posso usar a equação estrutural que descreve esse diagrama de bloco, que seria essa equação aqui, que a disponibilidade é igual à multiplicação da disponibilidade de cada bloco, fazer a derivada dessa equação estrutural, a derivada parcial, e no lugar onde seria o índice de sensibilidade desse bloco, eu vou usar a derivada da equação referente a essa cadeia de Markov, ou o índice de sensibilidade calculado de alguma outra forma, mesmo que não seja com derivada, né, referente a essa cadeia de Markov aqui. Okay. E dessa forma eu vou poder obter o meu índice de sensibilidade unificado, né, do modelo hierárquico. Aí, de forma semelhante, eu, né, propus uma forma de você poder também fazer análise de sensibilidade para rede de Petley, né, onde você tem como submodelo uma cadeia de Markov ou algum outro tipo de modelo. Pode poder até não ser cadeia de Markov aqui. Mas o que é importante quando você tem uma rede de Petley, principalmente quando você tem uma rede de Petley que só pode ser resolvida por simulação, você não tem equações que você vai resolver para obter as métricas. Então você não pode fazer derivadas das equações, já que você não tem as equações. Então, o que é que pode ser feito é usar um outro tipo de índice de sensibilidade, que é o índice que a gente chama de diferença percentual, e multiplicar esse índice que é calculado de diferença percentual na rede de Petley pelo índice que é calculado, por exemplo, com derivada parcial lá da cadeia de Markov, né, que isso aqui é equivalente ao que a gente chama da regra da cadeia das derivadas, né, da teoria de derivadas de funções. Então, a derivada da métrica do modelo geral em relação a um parâmetro do submodelo é igual à derivada da métrica em relação a uma determinada transição dessa rede Petley multiplicada pela derivada da métrica do submodelo em relação ao parâmetro do submodelo. Basicamente, dessa forma, né, eu consigo obter um índice que vai dizer o quanto um parâmetro desse submodelo da cadeia de Markov impacta na métrica que é calculada na rede Petley, que seria o modelo principal. Então, essas funções foram implementadas no Mercury, né? Se vocês, né, quem já estiver usando o Mercury aí, as versões mais recentes, vocês já podem calcular índice de sensibilidade, né, para modelos tanto RBD, onde você tem submodelo uma CTMC, e também no caso de SPM, quando você tem como submodelo uma CTMC também. Isso aí, eu acredito que no futuro, talvez outros alunos de Paulo, até comigo mesmo e outras parcerias que a gente fizer, pode ser estendido para outros tipos de composições de modelo no Mercury.
Então, mas só para exemplificar melhor, né, para vocês, né, um estudo de caso onde eu apliquei essa metodologia e essas composições de índices de sensibilidade foi um estudo onde eu analisei uma composição de web services, que o objetivo dela era fazer a recomendação de eventos musicais e, né, ou seja, é um conjunto de serviços web que um chama o outro e eu obtenho um resultado final que eu apresento para o usuário. Esse web service, que a gente chama de um mashup, né, uma combinação de web services, ele executa numa cloud privada e essa cloud ela cria e encerra máquinas virtuais de acordo com a carga, né? Se você tiver uma carga que está grande para a quantidade de máquinas virtuais atual, né, na minha infraestrutura de nuvem eu posso instanciar novas máquinas virtuais para dar conta da carga, né, atual e melhorar o tempo de resposta, por exemplo, né, que a aplicação dentro dessas VMs vai ter. Então, para representar esse sistema, né, que tem vários componentes aí interagindo para realizar, né, a tarefa, eu usei um modelo de rede PET como modelo principal, modelo de alto nível, e duas cadeias de Markov, né, sendo que o modelo de rede PET representa a carga dentro da base, ou seja, a chegada de pedidos dos usuários, e também representa o processo de autoscaling, que é a criação automática de novas máquinas virtuais ou encerramento das existentes. As cadeias de Markov vão representar a instanciação de máquinas virtuais em si, né, e a execução do web service composto, né. Esse daqui é a rede PET, essa é a rede PET que eu criei, né, onde eu tenho na parte inferior o processamento das requisições, esse fluxo de tokens aqui nesses lugares embaixo representa o envio de requisições para os usuários, né, a chegada dessas requisições na nuvem, o enfileiramento e o processamento das requisições pelo web service, né, e na parte de cima eu represento o monitoramento da infraestrutura da nuvem para verificar se é preciso fazer o scale-up, que é a criação de novas VMs, ou o scale-down, que é o encerramento de determinadas VMs. Veja que eu tenho vários parâmetros aqui referentes aos tempos de cada transição, né? E eu ainda vou ter os parâmetros referentes aos submodelos, né, que representam essas duas transições aqui especificamente, que são os submodelos de cadeia de Markov. Um para a instanciação de VMs, um para a execução do web service em si. Então, para eu identificar qual dos parâmetros de todos esses, dos três modelos aqui, né, qual deles aqui realmente vão causar um maior impacto se eu mexer neles, né, qual vai causar uma melhoria maior no tempo de resposta, por exemplo, né, ou em outra métrica do sistema. Né. Para isso que eu vou usar a análise de sensibilidade, né, e a criação do ranking unificado. Né. Só passando rapidamente, aqui eu avaliei, né, as métricas para o modelo, né, como um todo, por exemplo, utilização dos VMs, né, tamanho da fila e o tempo médio de resposta. Aí, identificando que o tempo médio de resposta estava em 9 segundos, né, mostra que, né, de fato seria um ponto a ser melhorado do sistema, né, o tempo de resposta, uma métrica importante. E, né, fazendo a análise de sensibilidade, né, desse tempo de resposta em relação a cada parâmetro, né, eu usei aquela técnica da regra da cadeia de multiplicar os índices dos submodelos pelo índice calculado pelo modelo principal e obtive esse ranking unificado aqui. Né. Esse ranking unificado me mostra, né, que esses parâmetros aqui, né, que seriam os tempos de resposta desses web services em específico, o tempo de execução do balanceador de carga e a latência da rede, né, seriam os principais componentes onde eu poderia mexer e obter a maior variação no tempo de resposta. Né. Enquanto outros parâmetros que aparentemente pareceriam importantes, como a probabilidade de você ter uma VM na cache dos nós, na infraestrutura da nuvem,
Esse parâmetro poderia parecer importante numa análise isolada, mas quando você vê no ranking unificado, ele não é tão importante quanto os outros. E aí esses resultados foram confirmados, né, usando a outra técnica de análise de sensibilidade, que é variar esses parâmetros, né, um a um, e verificar, né, através da inclinação nos gráficos, né, que esses parâmetros realmente causavam um impacto razoável no tempo de resposta do sistema. Ok? Acho que meu tempo já estourou, mas já estou no final aqui. Né? Então, só para concluir, né, com minha tese de doutorado, eu consegui criar os métodos para fazer os rankings unificados, né, de sensibilidade dos modelos hierárquicos, né, e criar uma metodologia de suporte para a identificação desses gargalos, né, no sistema de computação em nuvem, né, e aplicar isso em alguns estudos de caso, como, por exemplo, modelos de disponibilidade para nuvem privada e para mobile cloud e para esses web services compostos aí com recursos de autoscaling, né, e balanceamento de carga. Ok? E, assim, esse trabalho, como falei, eu concluí a minha tese de doutorado agora, mas tem pontos que ainda são interessantes de investir aí, quem estiver começando no mestrado e quiser, por exemplo, ajudar a fazer determinados experimentos que não deu tempo de fazer ou que não consegui fazer funcionar na época, né, e tentar agora, poderia ser algo interessante, caso alguém esteja à procura, né, de um trabalho de mestrado ou algum outro tipo de trabalho aí para fazer uma colaboração. Ok? Então é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Perguntas não? Ok, Rubens, obrigado aí pela apresentação. Valeu, quer dizer, alguém ia falar alguma coisa aí? Ok, até mais, viu? Obrigado. Valeu. Valeu. Isso. E aí, acelera. E aí, tudo bom? Tudo certo. Vou compartilhar aqui minha tela. Ok, compartilha aí. O Snapchat tá atualizado? Ah, rapaz. E como vai Scarlett? Tá bem? Tá bem, tá ali. Tomou chuva não, né? Às vezes. Vamos lá, compartilha aí a tela. Pronto. Aparece aí? Apareceu. Beleza. Ok. Eu vou desativar o áudio aqui, certo? Aí os questionamentos só vai ser no final. Aí tu pode ir falando aí. Você tem 15 minutos, certo? Certinho. Beleza, valeu. Pode ir falando aí. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alessiano, eu sou aluno do Paulo. Iniciei o meu mestrado aí em 2014, né? Estou aí com 2 anos no mestrado e estamos aí em fase na reta final do mestrado, né? E vou apresentar para vocês aqui brevemente o que é esse meu trabalho aqui do mestrado, né? E também gostaria de enfatizar que quem também está me ajudando é Bruno Silva e Rubens, né? Estão me ajudando aí nesse trabalho. E é importante dizer isso para os novatos aí, para que eles possam procurar os membros de doutorado ou até mestrado também, para se juntar e um ajudar o outro, né? Até para encontrar os temas aí de trabalho. Então fica a dica aí para vocês. Então, dando prosseguimento à apresentação, aqui tem um roteiro, né? Tem muitos tópicos, mas alguns vai ser uma página mesmo, então vamos lá. Contextualizando, né? O trânsito
como eu vou falar mais na frente, mas eu estou trabalhando com vanetes, né, que são redes veiculares. E o trânsito, a gente sabe que é uma das situações mais estressantes e perigosas do dia a dia, né? Hoje mesmo, talvez alguns de vocês tenham pego congestionamento para chegar na universidade, um semáforo apagado ou um desvio de rota. E também o trânsito onde ocorre vários acidentes, né? Várias questões de perigo mesmo, como por exemplo, esse final de semana agora que teve feriado de Páscoa, ocorreram vários acidentes e alguns, infelizmente, com morte, né? Então, pensando no avanço da tecnologia, dos meios de comunicação e armazenamento e transmissão, existem grupos, países e pessoas trabalhando com essa tecnologia em prol do trânsito, né? Alguns membros do grupo aí estão trabalhando, por exemplo, com a tecnologia e cuidados médicos, tecnologia e esportes, tecnologia e meio de transporte. Então, o que eu estou fazendo aqui é usar a tecnologia, os avanços. Eu e outras pessoas estamos utilizando esse avanço da tecnologia para tornar o trânsito melhor, né? Propor algumas melhorias para o trânsito. Então, eu trabalho utilizando as vanetes, né? Que são redes ad hoc, veiculares, que podem ser formadas basicamente por veículos, pontos de acesso fixos, né? E também pedestres e sensores sem fio. Essas redes elas visam alguns pontos, como por exemplo segurança, eficiência energética, né, no caso dos combustíveis, administrar o tráfego, também entretenimento e outros focos de trabalho. E como eu tenho falado, né, vários projetos, várias empresas dos Estados Unidos, Europa e Japão já trabalham com sistemas, equipamentos e aplicações voltadas para esta área, né? Se espera que em 10 ou 15 anos, por aí, 10 anos, que a gente já tenha várias tecnologias veiculares, né, nos nossos carros, nos ônibus, nos caminhões e motos também. Então, qual é a questão que a gente tem nesse nosso trabalho, né? Pensando em redes veiculares, pensando nas tecnologias, seria o seguinte: como planejar corretamente as infraestruturas de comunicação veiculares, levando em consideração características do tráfego, né, dos veículos, do movimento deles, e também de comunicação, né, que é da troca de dados. Então essa é a questão que a gente está trabalhando nesse mestrado. Então, apresentando aqui o cenário que estou trabalhando, ele é composto pela estação sem fio, que é fixa, pelos veículos, né, que são aqui esses OBU, que é a sigla que significa On-Board Unit, e RSU é Roadside Unit. E a gente aqui vai representar essa estação sem fio, a RSU, internamente como uma fila que vai salvar pacotes, trabalhos ou mensagens, que vai ter de 1 até K servidores ou canais, no nosso caso, para processar tais trabalhos. Então esse aqui é nosso cenário base, e daqui a gente tira todos os nossos parâmetros, tanto de mobilidade quanto de comunicação. Então, nós definimos uma metodologia para o planejamento dessas infraestruturas que consiste nos seguintes pontos. Definir primeiramente os parâmetros de mobilidade, como velocidade média, raio da antena, densidade veicular na região, e também, paralelo, os parâmetros de comunicação, como por exemplo, a taxa de processamento da estação, o tamanho do pacote, a frequência de mensagens enviadas por segundo, dentre outros. Em seguida, nós definimos os parâmetros de saída, né, que serão observados, e também definimos algumas constraints, que são limitações nesses parâmetros de saída. Em seguida, elaboramos um modelo de desempenho, né, pois nosso trabalho ele é um modelo de avaliação de desempenho. Executamos a análise e posteriormente verificamos se houve violação nas constraints ou não. Caso não haja violações, o modelo vai no final apresentar as configurações que foram possíveis, né? E você vai poder selecionar qual seria possível trabalhar naquela implantação da infraestrutura. Então essa é a nossa metodologia. E ela foi baseada no trabalho de Érica, né, que terminou o doutorado aí. Então a gente
foi baseado no trabalho dela, essa metodologia do planejamento. Ela também trabalhou no planejamento. Então, o nosso modelo, né, ele é baseado na teoria das filas. E temos um modelo primário, digamos, no qual já submetemos aí um trabalho para um jogo, estamos esperando a resposta, que consiste de taxa de envio de requisições e de processamento, né, seguindo uma distribuição exponencial, que é esses dois M's aqui, e tendo até K servidores ou K canais. Esse foi o nosso a primeira parte do trabalho, onde já temos um journal aí. E a segunda parte que estamos trabalhando agora, para fechar, ela é um pouco mais geral e considera as taxas de requisição ainda exponenciais, mas as taxas de processamento agora vão seguir uma distribuição do tipo Cox, do tipo 1 ou 2, né? A Cox ela tem dois tipos aí. E também considerando de 1 até K canais. Como a Cox tipo 1, ela serve para você modelar dados que tenham coeficiente de variação menor que 1, e a Cox tipo 2 maior ou igual a 1, então acaba que essa distribuição geral, essa forma geral, ela engloba a primeira, pois dados exponenciais vão ter o coeficiente de variação igual a 1. Então a 2 ela poderia englobar esse caso aí da exponencial, mas nós estamos trabalhando para ver a melhor forma de colocar isso no documento, né, da dissertação. Então, avançando aqui no modelo, a primeira parte do modelo nós temos modelo basicamente de fórmulas fechadas, né, utilizando as próprias fórmulas da teoria das filas. E nós fizemos o seguinte: por exemplo, a fórmula para definir a utilização do modelo de filas. Nós pegamos ela e refinamos ela para aplicar para o nosso caso. Como, por exemplo, as taxas de requisição, né, que é o lambda. Utilizando dentro do nosso trabalho, nós podemos fazer da seguinte forma: se nós sabemos que um veículo envia, digamos, 10 pacotes por segundo e tem N veículos, nós podemos utilizar essa multiplicaçãozinha aqui para representar o lambda do modelo da teoria das filas. E assim sucessivamente fazer os cálculos. E a segunda parte do modelo, voltando aqui, perdão. Então aqui a gente define, a gente faz todas as análises utilizando só fórmulas, só basicamente as fórmulas. Então um scriptzinho de matemática você consegue fazer já algumas análises. Já quando nós partimos aqui para a parte do modelo MGK, utilizando a Cox, nós decidimos trabalhar com uma rede Petri, né? Pois não que não exista possibilidade de trabalhar com fórmulas, mas a gente achou mais interessante mostrar através de uma rede Petri. Então essa rede aqui era uma rede MMK, e alteramos aqui essa parte final aqui, eu iria destacar, mas acabei não destacando essa figura. Essa parte final aqui é onde representamos a transição da Cox, né, tipo 1 ou tipo 2. Nesse caso aqui tem uma transição tipo 2. Então nós temos aqui esse aqui é o lugar que representa quando vai começar a servir um veículo ou um pacote ou uma mensagem, e entra aqui, nessa Cox tipo 2 a gente tem duas fases, então vai ter esse primeiro MI e esse segundo MI. Então quando dispara aqui e vem para esse serve1 OK, tem tem duas transições imediatas com dois pesos, W1 e W2. Então aqui ela pode ir para a segunda transição, ou pode vir para o W2 e encerrar o serviço. Quando ela vem para esse primeiro aqui, esse W2, perdão, ela age como se fosse um exponencial normal, porque só houve esse primeiro serviço aqui no MI1. Então essa é basicamente a diferença nesse modelo mais geral aqui do que nós estamos utilizando Cox 2 no caso, né? Mas também vamos fazer para Cox tipo 1. Então temos aí esses dois modelos, né, que trabalhando, nesse segundo aqui com rede Petri. E para mostrar um pouco a aplicabilidade do modelo, nós fizemos um estudo de caso simples aqui, utilizando aquele modelo MGK, esse da rede Petri, e tomamos aqui um caso real, né, um cenário do mundo real, onde pegamos aqui uma avenida de Recife, lá do Recife, que é a Avenida de Carvalho,
e tomamos aqui um trecho que compreende 400 metros, né? Com a RSU colocado no meio. Então, temos aqui alguns parâmetros de entrada, que são os inputs, né? Que, no caso, o raio da estação é 200 metros. O tipo, aqui o A-type quer dizer que é nos dois sentidos, né? A via tem 3 faixas. Nós vamos variar aqui a densidade. Aí vamos ter o Mi1 em um canal da RSU sendo 6 megabits por segundo e o Mi2 3 megabits por segundo. O K igual a 1 é a quantidade de canais, né? Então aqui só vamos ter um canal. A fila vai ter uma capacidade para 32 pacotes e também vamos variar a frequência de mensagem de 1 até 15. Então partindo aqui diretamente para... Sim, continuando aqui, tem alguns inputs ainda, que é o tamanho da mensagem enviada. Aqui o tamanho do pacote enviado mesmo. E aqui esse W, ele é utilizado naqueles pesos das transições imediatas que eu mostrei, né? Deixa eu voltar aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui. Essa transição aqui, W1, ela tem aquele valor que eu mostrei lá, que é 20%. E a W2 é o inverso, né? É 1 menos 20%, que seria 80%. Espero que seja isso aqui. Então aquele W é utilizado aqui, nessas duas transições. Avançando. E os parâmetros de saída são a utilização, o tempo médio do sistema, que aqui chamamos de tempo de resposta, nesse nosso caso, e também a probabilidade de descarte. Então, nós impomos aqui algumas restrições, que é o seguinte: a utilização tem que ser menor que 100%. Quanto ao tempo de resposta, não colocamos restrições, que é os constraints, e a probabilidade de descarte tem que ser menor que 30%. Então, vamos aqui avaliar, né? Então, nós temos aqui essas 3 linhas, representando cada uma densidade veicular, e variamos as mensagens de 0 a 15. Então, nós podemos ver aqui o seguinte: essa linha aqui totalmente não pontilhada, né, essa toda preta, ela representa a densidade veicular de 0,075 veículos por metro. E a gente vê que quando tem, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que vai ter menos veículos que as outras, né? Vai ter menos veículos por metro que as outras. Então, nesse caso, a gente percebe que ela demora mais a atingir o 100%, né? A chegar no limite da utilização. Por quê? Porque vai ter menos veículos, enviando menos pacotes, menos mensagens, etc. Já quando tem a densidade veicular maior, aqui de 0,125 veículos por metro, que é essa linha aqui mais pontilhada, o sistema atinge os 100% mais rapidamente, né? A utilização mais rapidamente. Então a gente vê aqui que quanto mais veículos estiver enviando pacotes, mais rápido a estação vai atingir o 100%, né? De acordo com essa frequência de mensagem aqui, né? Quando a densidade veicular está na menor, a gente vê que quando chega mais ou menos em 10 mensagens por segundo é que chega o limite. Já na densidade maior, quando está chegando aqui próximo a 6 mensagens por segundo, já está chegando a 100%, que é quando o sistema está mais sobrecarregado. Avaliando aqui o tempo de resposta, tem um comportamento interessante, que é o seguinte: aqui foi mostrado os dados dentro da... Como é que posso dizer? Dentro da... Porque o sistema ele precisa estar... É que faltou agora a palavra. Mas quando o sistema está acima de 100%, ele não está estável. Então, se eu fosse considerar essa parte não estável, acima de 100%, essas linhas aqui continuariam descendo. Mas eu cortei para que não mostre além do 100%, né? Já que eu coloquei essa constraint lá. Então, aqui o tempo de resposta, né? Meu tempo já foi, né? Já vou encerrar aqui. Quando nós temos a densidade menor aqui, que é essa linha mais escura, a gente percebe que o tempo de resposta ele demora mais um pouco a crescer, de acordo com a frequência das mensagens, né? Ele vai chegar aqui no seu ápice em torno de 10 ou 11 mensagens por segundo. Já com a densidade maior, chega bem mais cedo, né? Com 6 mensagens por segundo, chegamos aqui no máximo do tempo de resposta. E partindo aqui para outra coisa aqui, outro parâmetro, que é a probabilidade de descarte, a gente vê que
com a densidade de veículos menor, demora bastante para chegar nos 30%, que foi a constraint que colocamos. Já com a densidade de veículos maior, chega bem mais cedo, aqui em torno de 6 ou 7 mensagens por segundo. Se atinge a probabilidade de descarte limite, né? Então, aqui foi um pequeno estudo que a gente fez, e em posse desses resultados, o que é que alguém que esteja planejando pode fazer, né? Vai entender o funcionamento do sistema com aqueles parâmetros, né, com aquelas entradas. É possível propor modificações para que se atenda a todas as variações do ambiente, como por exemplo, eu coloquei ali, né, que as mensagens variam de 1 a 15. Eu poderia também variar de 1 a 20, 1 a 25 e observar qual é o resultado. E, como eu falei, é possível variar esses parâmetros para ver se o sistema suporta futuras expansões. Pode ver se o sistema vai suportar mais veículos ou veículos com maior velocidade e etc. Então, para trabalhos futuros, nós pretendemos expandir esse modelo para estudar mais de um RSU, né, porque ali só temos um. E também existe um caso aí que eu estou elaborando, que é avaliar deadlines no envio de mensagens entre uma estação e outra. Como, por exemplo, tem um veículo na estação A que envia uma mensagem de emergência e a gente poderia avaliar quanto tempo demora para essa mensagem chegar na estação B e no veículo da estação B, por exemplo. Então a gente pode avaliar isso também. E eu creio que o trabalho era só isso aí. Finalizei. Então, obrigado aí por vocês terem acompanhado e o espaço para perguntas está aberto. Obrigado. Obrigado, Alex. Algum questionamento, perguntas, sugestões a Alex? Ok, Aceleriano. Vamos deixar você partir para o Snap agora. E até breve. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tá. Tem um passador aqui, né? Não, mas você já está acostumado que você é professora agora. Bom, dando continuidade aí, a gente vai agora partir para a apresentação de Débora Souza, da aluna também do professor Paulo. Certo, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Débora, eu sou aluna do professor Paulo Maciel. Já tem um tempo que eu terminei meu mestrado e estou de volta agora com ele. Eu meio tinha pedido que os alunos de doutorado apresentassem algo no workshop, então no momento que eu não tenho uma ideia do doutorado definido, eu resolvi apresentar o que foi o mestrado para aqueles que desejam continuar poderem observar como foi o processo e poderem me seguir a partir daí. Inclusive, uma parte dele já foi até estendida, né, em relação ao Eu Carbono, ele já tem uma versão mais nova, porque essa do pós-graduado, e eu creio que alguns de vocês já tenham usado ou já tenham ouvido falar um pouco a respeito dele. Tá? Então, o meu propósito no mestrado, basicamente, era facilitar a vida de muitos de nós do grupo. Então, por isso, eu criei um frameworkzinho, tá, que está ali, que é para realmente apoiar o desenvolvimento de ferramentas voltadas ao estudo de avaliação de desempenho e dependabilidade. Aqui está uma breve agenda, tá? Introdução, motivação, objetivo, enfim, estudos de caso, conclusão. Falando um pouquinho da introdução, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Sistemas, necessariamente, eles precisam ter alguns componentes, tá certo? E nesses componentes, é crucial que eles tenham para que esse sistema possa ser continuado e, enfim.
Dentre isso, a gente vai ter usabilidade, funcionalidades diversificadas. Esses sistemas também têm que ser confiáveis, de baixo custo e alto desempenho. Só que dentre isso daí, o meu foco é mais na confiabilidade e no alto desempenho, tá? Então, para isso, para que a gente possa obter confiabilidade e alto desempenho, a gente pode empregar estudos de avaliação de desempenho e dependabilidade, tá? E assim a gente vai obter algumas estimativas do comportamento do sistema. Então, como a gente sabe, a gente tem várias técnicas para avaliação de desempenho, tá? Mas a técnica a qual eu me foco é a de medição. E medição só pode ser feita quando uma parte do sistema existe, quando o sistema existe, ou quando ao menos um protótipo do sistema existe. Ou seja, ele não pode ser empregado em qualquer etapa do ciclo de vida do sistema. Algo do sistema já tem que existir para que a medição possa ocorrer. Tá? E desenvolver ferramentas para medição não é uma tarefa trivial, porque leva tempo. Então, a gente perde tempo na hora que a gente está construindo, que a gente está avaliando o desempenho de sistemas, uma vez que a gente tem que construir essas ferramentas. Então, por que não juntar o básico dessas ferramentas em um framework e, a partir disso, a gente poder construir ferramentas para avaliação de desempenho de forma mais rápida, tá? Então, pensando nisso, a gente tem essa questão aí, o desenvolvimento de ferramentas de geração de eventos não é atividade fim de nenhum de nós, né, na verdade. Pelo menos no caso de vocês, não, mas o meu sim. Então, vejam só, quem trabalha aqui em medição sabe que basicamente você vai ter o sistema, né, isso, você vai ter que ter algo para monitorar esse sistema e você vai ter que construir uma ferramenta que vai interagir com esse sistema, injetando falhas, atrasos, carga, enfim, tá? Então, a construção desse tipo de ferramenta não é a nossa atividade fim, ok? Mas seria muito bom se a gente pudesse otimizar isso daí e construir de forma o mais rápido possível, e assim a gente avança na nossa pesquisa mais rápido também, tá? Alguns de vocês podem perguntar o seguinte: a gente não pode utilizar uma ferramenta no geral para poder fazer a avaliação de desempenho com medição? Na verdade, não. Vê que a gente tem uma diversidade muito grande de sistemas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer consultas em um banco de dados utilizando o índice, eu teria que fazer uma ferramenta de um jeito. Se eu fosse injetar pacotes numa rede, eu teria que fazer de um outro jeito diferente. Então, isso daí, ou seja, uma aplicação para fazer isso daí universalmente não existe. Então, por isso mesmo, cada um de nós constrói a sua própria ferramenta de acordo com o sistema que está sendo trabalhado, tá? Então, basicamente, a gente vai ter sistemas comuns que podem ser utilizados de acordo com o sistema que foi estruturado, mas tem sistemas que não, que a gente vai realmente precisar construir, ok? Então, dito isso, a nossa motivação foi basicamente a agilidade no processo de desenvolvimento dessas ferramentas geradoras de eventos, tá? Aí, pensando nisso, nosso objetivo geral é basicamente o quê? Englobar tudo que for necessário para que a gente possa criar essas ferramentas de forma mais rápida. Ao longo do meu mestrado, eu observei que toda ferramenta ela precisa ter basicamente algumas coisas. Geralmente ela precisa ter um meio para que ela possa se comunicar, tá certo, com o sistema no qual vai ser estudado. A gente precisa gerar o evento ou a carga. Depois disso, a gente precisa fazer um controle, ou seja, exercer um controle sobre o evento que a gente está criando. E a gente precisa fazer isso de forma que possa aparecer aleatoriamente. Tá? Então, juntando isso, temos um framework aí. Okay? Então, a gente vai ter os meios de comunicação, a gente vai ter a criação e a gente também vai exercer um controle sobre o evento que a gente está criando. Tá? Então, como objetivo específico, a gente também teve que demonstrar a aplicabilidade desse framework aí. Então, para fazer isso, a gente fez o quê? Basicamente, a gente construiu duas ferramentas a partir dele para mostrar que ele é fácil de utilizar e também é viável, ok? Uma dessas ferramentas que vocês conhecem é a Webcam, que foi inteiramente desenvolvida utilizando a infraestrutura fornecida por esse framework,
tá? E por fim a gente realizou alguns estudos com as ferramentas desenvolvidas. Um voltado para avaliação de sistemas e outro voltado para geração de eventos de falhas e reparos. Ok? Então, basicamente, a infraestrutura do framework que a gente tem hoje ele é composto de 11 classes, que eu não vou descrever todas elas porque não tem tempo de fazê-lo, tá? Então, basicamente, a nossa infraestrutura conta com meios de conexão, ok? Quando eu falo meios de conexão, estou realmente me referindo a alguns protocolos que necessitam ser implementados para que a gente possa fazer a comunicação com o nosso sistema-alvo. A gente vai ter a criação e o gerenciamento de eventos. E cada evento desse, para que um evento possa iniciar um outro evento necessariamente determinado, a gente pode fazer o intervalo de eventos utilizando a geração de números aleatórios. E isso daí já foi uma biblioteca que eu já herdei de um trabalho de um aluno do professor Paulo, tá? Que foi o Hugo. E foi muito importante para a minha pesquisa também, me ajudou muito. Tá? Então, a partir do framework, a gente começou a desenvolver as ferramentas. Essa é a primeira delas, tá? Ela não só com curiosidade, né? E essa biblioteca aí foi quando começou o método. Sim, foi, professor, bem lembrado. Ela começou o método. Que era o simulador. Era o simulador de rede de petros. Começou por ali. Aí, veja, como sabe? Começou mesmo. Fez a biblioteca, projeto para um gerador de falha, e o projeto HP. O projeto do Hugo, tirei a parte gráfica e usei só a questão da relação dos números aleatórios. Tá? Então, pessoal, na primeira ferramenta foi quando a gente gravou o primeiro problema. A gente tinha organizado o framework para que qualquer ferramenta que fosse construída a partir dele, teria que utilizar a infraestrutura do framework como um todo. Mas essa ferramenta da já foi ao contrário. Então, necessariamente, a gente tem que quebrar o framework em algumas partes. E quem quiser utilizar no futuro vai poder utilizar a parte que bem quiser, tá? Então, essa ferramenta, ela basicamente faz compras, uma coisa que geralmente nós mulheres gostamos muito. O que ela faz é comprar. Simplesmente, ela vai estressando o sistema à medida que ela vai comprando coisas, tá? Então, necessariamente, ela só faz comprar e como se fosse uma quantidade muito grande de pessoas comprando alguma coisa que vai estar, que necessariamente vai estar relacionada ao servidor teste, tá? Opa, botei. Então, aqui eu coloquei somente a representação do sistema normal, como a gente utiliza no nosso dia a dia, e a substituição do sistema pela nossa ferramenta. Então, o que está ali na tracejada em vermelho é o nosso comportamento normal como consumidor, tá? E aqui, no caso em azul, não sei se dá para ver direitinho, mas ali é substituindo o cliente e o ponto de venda, que é aquela maquininha onde você coloca o cartão de crédito no sistema para poder finalmente gerar carga para o servidor técnico, tá? O Elcabomb eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é uma ferramenta já bem conhecida pelo grupo, tá? Eu acredito que você já tem utilizado anteriormente. Basicamente, a gente faz a injeção de falhas e reparos, e essas falhas e reparos podem ser a nível de hardware e a nível de software. No caso, a nível de hardware, chegando uma máquina, um reparo, a gente liga, e no caso de software, a gente afeta alguns componentes do Eucaliptus, tá? Aqui a gente teve 2 estudos de caso, um para cada ferramenta, ok? No primeiro estudo de caso, para essa ferramenta do TEP, a gente criou toda uma estrutura na Amazon EC2. E cada um, a gente pegou VMs diferentes, colocamos a solução TEP e a partir de algumas outras máquinas a gente colocou a nossa ferramenta e fomos fazer um estresse do sistema mesmo, ok? Aqui a gente utilizou como método a utilização de processador, a utilização do processo de servidor TEP e a mesma coisa do autorizador. Por que isso? Por que não fazer do todo? Porque o servidor TEP no final,
Para o experimento, não é exatamente o mesmo servidor técnico que a gente utiliza para compras, por exemplo. Então, nesse caso, a autorizadora que está colocando a imagem anterior é simplesmente simulável. Então, para que o resultado ficasse bem preciso, a gente separou esses processos aí. Tá? Aqui é o padrão de escolha de forma de parcelado, não parcelado. Ok? Só uma coisa. Oi. Juliana também, no projeto, no teu publicado, nesse publicado técnico, Juliana trabalhou no projeto. Lá, vai estar o tempo lá atrás. Assim, você vê umas coisas, tudo até questão de conexão, né? Por isso que eu digo, porque é importante a colaborar. Porque veja, os publicados dela, aquele publicado que eles trabalharam. Você usou parte vai ter uso de um também. E a gente também evoluiu, né? Isso é importante. Isso se dá através da colaboração. Eu bati muito na porta de Juliana para me dar uma mãozinha. Pronto. Aí aqui, basicamente, os resultados, tá? Teve bem mais resultados do que isso, mas como o meu tempo já se esgotou, eu vou ter que passar bem rápido. Então, aqui foi em relação à utilização do processador, tá? A quantidade de PDBs que eu utilizei, ou seja, os pontos de venda, e em cada cenário. E aqui eu estou fazendo somente uma separação entre o que era de fato o serviço que o PEF normal faria para a gente e a questão do autorizador, que no caso é uma empresa que, como a gente não tem isso, como a gente não tem isso para pesquisas, mas tem um emulador que autoriza as transações que a gente faz, então é necessário que a gente faça a separação entre um e o outro, tá? Que é basicamente o resultado que eu estou apresentando aqui. Tem o Elcabomber também, tá? Que a gente, no caso anterior, a gente trabalhou mais com injeção de carga para observar o comportamento do sistema, dado quando a gente aumenta a quantidade de PDBs e diminui o intervalo de tempo. No caso do Elcabomber, não. A gente injetava falhas, recuperava, injetava falhas e recuperava, para que a gente pudesse observar o comportamento do sistema mediante isso aí, mediante esse quadro, tá? Aí, a prova utilizada foi uma que foi assim, compartilhada com gente pra caramba, no Google, Jean, Andy, etc. Mas aqui no estudo de caso tive muita ajuda também dos meninos e a gente fez separações de acordo com a quantidade de falhas regulares e também de acordo com as distribuições que a gente tinha na biblioteca para poder utilizar. Então aqui eu coloquei duas, a exponencial e a ergônica, que foi assim que fizemos, tá? No caso do Elcabomber. A gente fez injeção de falhas tanto de hardware como de software, tá? E a gente, no caso de hardware, essa hora que conhece de hardware, no caso de software, era realmente falhar alguns componentes do algoritmo. Aí aqui, basicamente, os resultados, tá? A gente vai ter aí, Rubens, há um tempo atrás, ele achou um artigo que falava em relação aos engenhamentos de falhas ineficazes. Então, como a gente não tinha esse tempo todo, a gente aplicou o fator de redução que está ali em cima e a gente obteve aqui como resultado, tá? No caso, seria esse aqui. Inclusive, acho interessante todo mundo do grupo citar esse artigo aí, porque para a gente lançou esse negócio do fator de redução aí. A gente esse tema aí, para todo mundo usar uma injeção de falhas, podia citar esses dois artigos que estão no. Pois é. E aqui a gente vai ter disponibilidade, indisponibilidade, etc. Já estou terminando, tá? Bom, aqui também vai ter só mais alguns resultados. E, por fim... E, somente para concluir, pessoal, essa apresentação simplificada, é o seguinte. Esse trabalho, quem quiser realmente continuar, tá? Eu não pretendo dar para você aqui essa questão do doutorado, mas se algum de vocês enxergar algum ponto que gostaria de melhorar algo que pegar outras ferramentas, como já teve um nome do professor que já fez um aprofundamento do laboratório,
fique à vontade, eu estou disponível para qualquer coisa, só se inscrever ou procurar aqui na universidade, eu estou aqui para atender mesmo. E é isso, tá? Questionamentos, perguntas, Adel? É nóis. Vou ter que pegar no e-mail aqui. Bem, vamos lá, pessoal. Dar continuidade. E é isso. Vamos dar continuidade, certo? Com a apresentação de Danilo Mendonça, primo de Marília Mendonça. Você tem 15 minutos, né? Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu sou Danilo Oliveira. Para as novas caras do grupo, né, que não me conhecem, sou aluno de doutorado. Entrei em 2014. Fiz o mestrado com o Paulo também. E vou apresentar esse trabalho, que o título é o título provisório da proposta que eu devo estar submetendo à banca em breve, né? Um framework de otimização para aplicações de alto desempenho em Cloud Computing. Sou orientando de Paulo e Nelson como meu co-orientador. Bom, esse é um trabalho novo no grupo, né? Pelo menos não conheço alguém que chegou a trabalhar com isso, a investigar isso, né? O que é a computação de alto desempenho? Como vocês sabem, a história da computação sempre teve uma linha de grandes máquinas de propriedade de grandes grupos de pesquisa para moer números, para resolver problemas complexos, né? E mesmo com a popularização dos desktops, isso nunca deixou de existir, né? Cálculos numéricos com matrizes de ordem muito grande, simulações de meteorologia, enfim, são muitas áreas do conhecimento humano que dependem disso para ter avanços. E qual a relação disso com a Cloud Computing, né? Bom, a relação disso, né, começa inicialmente com o surgimento dos clusters de baixo custo. Porque antigamente só fazia computação de alto desempenho quem tinha um grande supercomputador. Então, na década de 90, os caras da NASA criaram o cluster Beowulf, né? Beowulf, que permite você usar um grupo de computadores de baixo custo e formar uma máquina paralela a um preço acessível. Bom, e como é que a gente chega na Cloud Computing, né? Mesmo você usando computadores de baixo custo, ainda assim você vai ter um custo de entrada que pode ser elevado. A Cloud Computing pode beneficiar a computação de alto desempenho, permitindo que você tenha um experimento para rodar que precisa de um computador paralelo, né? Ou seja, várias máquinas paralelas. E com a Cloud Computing você pode alugar as máquinas virtuais para montar o seu cluster na nuvem, rodar o seu experimento e liberar todas as VMs, e você paga apenas pelo tempo que você utilizou. Ou seja, é um modelo de negócio interessante que vem sendo explorado ultimamente. Bom, como a gente do grupo trabalha muito com falhas, né? Eu vislumbrei a oportunidade de trabalhar com falhas nesse campo da computação de alto desempenho. Qual a importância da tolerância a falhas? Por que esses sistemas precisam ser tolerantes? Bom,
Aplicações de alto desempenho, geralmente você pega um problema muito grande para ser executado numa máquina de um processador apenas e você pulveriza ele para vários nós escravos. Só que cada nó escravo que recebe uma parte do problema, ele é uma peça essencial, né? Se ele falhar, você perde o resultado parcial por completo. Você tem que começar de novo. Então, vamos supor que você tem um supercomputador, né? Um cluster com 20 mil processadores, cada um com MTTF alto, MTTF, calma, de 5 anos, ou seja, é um MTTF alto, né? Você leva 5 anos para você, em média, para você ter uma falha de processador. Porém, como todos os 20 mil processadores são essenciais, é como se fosse tudo em série. Aí quando você faz o cálculo, né, multiplica todo mundo, você tem menos de 1 hora de MTTF do sistema como um todo. E, portanto, a tolerância a falhas vem sendo algo crucial para a computação de alto desempenho dos dias de hoje, né? Que já vai para exaflops, não lembro quantos milhões de operações de pontos por segundo, mas é uma nova geração de supercomputadores. Só que tem essa barreira, né? Que eles estão tentando superar. Porque as falhas já estão ficando problemáticas demais. E para você contornar falhas, você tem checkpoint e restart, que consiste em você salvar o estado do programa em um disco, né? Para caso aconteça uma falha, você volta para o último checkpoint que você tirou. Você dá um restart para o último checkpoint. Essa é a abordagem que vinha sendo utilizada até então. Só que isso está ficando muito problemático porque está ficando caro de fazer isso e as aplicações estão gastando mais tempo com checkpoint do que executando o programa de fato. E, assim, uma técnica que não era utilizada muito porque envolvia um custo mais elevado de você alocar processadores redundantes, né? Mas, assim, como ela aumenta a confiabilidade de um nó individual, significativamente, a comunidade da computação de alto desempenho já vem considerando utilizar processadores redundantes, né? Bom, e a proposta do meu doutorado, que eu vou tentar delinear e seguir com essa área até o fim, né? Quem acompanhou as apresentações dos últimos workshops vê que não tinha nada a ver disso, né? Eu peguei a linha principal do meu... Assim, a contribuição que mais se desenvolveu do meu doutorado, que foi a linguagem de escrita do Mercury, né? O resto foi tudo assim, utilizando essa linguagem. Oi? Não dá não. Agora já ficar com isso até o fim, né? Bom, e a proposta é utilizar os conhecimentos que a gente já tem sólidos no grupo, né? Que é a questão de modelos de desempenho, modelos de performabilidade, né? Como o meu objetivo é reduzir o tempo de resposta, o tempo de execução dessas aplicações, e como entra em consideração a questão de falhas, então certamente vai entrar a performabilidade no meu doutorado. E o objetivo é você, justamente, otimizar esse tempo de execução, né? Como vai ser algo que eu estou pagando pela quantidade de tempo que eu estou deixando rodando, né? Eu quero economizar também, porque não vai ser barato você alugar 20 mil máquinas virtuais na Amazon. Você quer otimizar isso, né? Você quer alocar o menor número de máquinas pelo menor número de tempo para você ter um custo razoável. E eu vou tentar conseguir isso através de modelos. E eu vou usar modelos apoiados assim, nas extensões mais recentes que eu desenvolvi para a linguagem, né? Não vai dar tempo para explicar ela toda. Mas enfim, você tem o Mercury, que é uma interface gráfica para você criar modelos com o mouse arrastando e soltando. E por cima do Mercury, né, do engenho de computação para a solução dos modelos, eu criei uma linguagem de script que é uma forma muito mais flexível de você criar e avaliar modelos. Aí, a extensão mais recente permite você utilizar comandos de repetição e condicional
na declaração dos modelos. Em vez de você ficar limitado a ter repetição apenas no bloco principal, né, que ele vai chamar as funções, você pode também, na declaração do modelo, isso assim, algo que eu até agora não vi na literatura, né? Por exemplo, essa é uma aplicação, um exemplo de aplicação bem simples, né? De dividir para conquistar, com escalonamento round-robin, ou seja, você tem um nó mestre que ele sai distribuindo as subtarefas para os nós escravos com escalonamento round-robin. Aí, se ele for o mestre, ele faz isso aqui, né? Distribui as tarefas. Se ele for um nó escravo, ele recebe a tarefa, processa e envia de volta para o mestre. Aí você vai ter um modelo mais ou menos assim, né? Aqui é o número de tarefas que você tem para dividir. Aqui é como se fossem os processadores dos nós escravos. E esses lugares aqui em cima é tipo um lugar de controle. É para dizer quem é a vez de receber a subtarefa, né? Aí, ou seja, ele começa com o primeiro, ele recebe a mensagem, aí aqui ele começa a processar, e aqui ele envia os resultados processados. Só que quando ele recebe a mensagem e começa a processar, o outro já começa a receber, né? E quando esse recebe, aí já passa a vez para o outro e faz aquele escalonamento. Né? Lembrando, lugar de controle, aqui é o buffer de mensagem de entrada, essa transição é processamento, e aqui é o buffer de saída para enviar de volta para o nó mestre. Aí aqui você tem 1, 2, 3, eu botei reticências porque eu quero variar o número dessas estruturas. Como é que você faz isso na interface gráfica? Não existe uma forma de você fazer isso numa interface gráfica. Nem no Sharp, nem no TimeNet, nem no Mercury atual. Porém, na linguagem script, eu criei essa estrutura for, ou seja, for de a variável de controle I variando de 1 até o número de processadores, você cria um lugar chamado P e ele vai adicionar um sufixo aqui com o valor dessa expressão. Aí ele vai criar, vamos supor, se for 10, de 1 até 10, ele vai criar P1, P2, P3, P4, P5 até P10. E esse if aqui é para você ter uma diferenciação. Como eu quero que apenas o primeiro lugar tenha um token e os outros não, aí eu boto um if aqui para você poder testar. Se eu estou no primeiro, eu atribuo um token. Se eu não tiver, ele fica sem token. Aí aqui os outros lugares, né? Esse. E agora eu crio as transições. Aqui o for de novo. Aí eu crio a transição do processo. E aqui a transição de recebimento. Veja que essa transição, ela recebe um arco de entrada aqui, outro arco de entrada aqui em cima, e ele vai gerar um token no lugar de controle do próximo. Só que quando você está no último, ele volta para o primeiro, que é round robin, né? Então você faz isso com esse if aqui, olha. O lugar de saída. Se ele não estiver no último, ele vai para o próximo. Se ele estiver no último, ele volta para o primeiro. Bom, aí não tem resultado até ainda, né? É só mais conceitual. E assim, de antemão eu já posso vislumbrar que não dá para resolver isso como geração de cadeia de Markov. Para um número significativo de lugares e de subtarefas, ele cresce exponencialmente. Aí a gente vai ter que recorrer para a simulação e usar os clássicos mais básicos para validar alguma coisa do tipo, né? Não existe almoço grátis. Como se pensa que o SPN é a solução para tudo, não é, né? No final das contas vai ficar sempre limitado. E para quem não está estranhando quem é esse cara, né? É o economista que disse que não existe almoço grátis, né? O que a gente paga, que a gente recebe do governo e a gente está pagando de imposto. Mas enfim, as conclusões, né? Esse trabalho, ele tem como objetivo contribuir para a comunidade do alto desempenho, né, da computação de alto desempenho. Por quê?
Os trabalhos que estão na literatura, eles ou utilizam modelos de simulação que são mais rígidos, né? Não é tão flexível quanto essa abordagem da linguagem script, ou eles usam modelos analíticos de fórmula fechada. Modelo analítico de fórmula fechada é aquela coisa rápida, né, que dá o resultado na hora, porém ele não permite muita complexidade, né? Você vai ter que abstrair muita coisa. Já o modelo de simulação, você consegue deixar ele bem detalhado, bem real, só que ele vai ser inflexível e caro. Aí eu tento atacar o meio termo, né? E os próximos passos, né? Vai ser resolver problemas complexos, né? Com mais desenvolvimento de processadores e começar a modelar a tolerância a falhas e, por último, aplicar técnicas de otimização e análise de sensibilidade para chegar ao objetivo final, que é reduzir esse tempo de execução do programa lá na nuvem e bater aos custos. Pronto, é isso aí, pessoal. Pergunta, dúvida? Perguntas? É possível na linguagem escrita, alterando variáveis entre modelos e imprimir resultados na arquivos separados? Eu estou fazendo um deu aí. Sim. Tá. Perfeito. E João mandou? Cadê a tua apresentação? Mandou primeiro? Quem é agora? João. Tu mandou? Mandou a apresentação, João? Dando continuidade antes da parada do coffee break, né? Vamos para a apresentação de João Ferreira. Pode ser mais. Pode ser mais. Todos combinando. Tu tem 15 minutos, você vai contar o tempo aqui. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é João, sou aluno, como todos aqui, do professor Paulo. E vamos lá, sou aluno de doutorado, né, e minha ideia é traçar proporções de estratégias de distribuição, de instanciação de VMs para uso eficiente de energia. Ou seja, é bolar estratégias de como se instanciar VMs baseado no consumo de energia da cloud. Aqui na agenda, falar um pouco sobre a introdução sobre os centros de dados, como eles se subdividem. A computação em nuvem já foi muito abordada durante a manhã, então praticamente não vou falar. Mostrar os objetivos de um estudo de caso e o estudo em caso que eu estou concluindo. Futuros próximos passos, né? Bom, os data centers eles se subdividem em 3 grandes categorias, né? Em uma parte chamada de infraestruturas de resfriamento, que são os CRACs, são os esses aqui são modelos que foram feitos por colegas nossos abordando as infraestruturas de resfriamento dos centros de dados. Mas eles falam também sobre infraestruturas elétricas. Então tem trabalhos desenvolvidos por outros colegas aqui do grupo também que abordam a infraestrutura elétrica dos data centers, né? Dos centros de dados. Infraestrutura de refrigeração são os ar-condicionados, os CRACs, as partes que ficam externamente da sala do ambiente de computação, responsável por fazer o resfriamento de todo o ambiente. Infraestrutura elétrica são os no-breaks, as chaves, os chaveadores, as réguas em que vocês estão conectados aqui. Essa parte é de infraestrutura elétrica. E tem alguns trabalhos já publicados também com infraestrutura tanto de refrigeração quanto infraestrutura elétrica, né? Tem um modelo de um data center de uma classificação. Os data centers se classificam em 4 tipos, né? Cada um
recebem uma classificação de acordo com a quantidade de redundância dos equipamentos que existem dentro deles. O nome dessa classificação é chamada de tiers. Aí tem tier 1, 2, 3 e 4. Cada um mais redundante que o outro. Aqui ainda a modelagem de um data center tier 2, né? Infraestrutura elétrica do data center tier 2. Aqui uma modelagem SPN de um gerador, de um sistema de geradores e de UPS. Também para um data center nível 2. E o próximo passo é trabalhar com infraestrutura de TI, que é chamada na literatura que aborda o centro de dados de sala de computação, computer room. Então, a gente está trabalhando agora, né, nesse ponto aqui, então, essa infraestrutura de TI. Aí todos sabem que o consumo de energia em data centers é um dos maiores do mundo, né, de todas as áreas. Assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa em 2001 que apontou que 1,5% de toda a energia consumida nos Estados Unidos era apenas dedicada aos centros de dados. Isso representava um custo de 4,5 bilhões de dólares. Ou seja, certamente há uma preocupação muito grande com relação ao consumo de energia, porque isso é gasto. Então, que a empresa não está interessada em reduzir seus gastos, né? Todos estão. Além dessa preocupação de redução dos gastos, tem também uma preocupação ambiental, né? Você acaba vendendo mais se passa a imagem que sua empresa é uma empresa de responsabilidade com relação ao meio ambiente. Então, estão aliadas essas duas linhas aí. Então, nesse último trabalho que eu fiz, tem um levantamento sobre o consumo de energia realizado aqui no Brasil e realizado nos Estados Unidos. Variando de acordo com o tipo de energia, o tipo de matéria-prima que é utilizada para se gerar energia. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 63% da energia gerada através de hidrelétricas. Então, uma energia que a gente chama de energia limpa, que não agride o meio ambiente. Já nos Estados Unidos, a maior parte da energia produzida lá é através de gás e de queima de carvão. Então, que agride muito o meio ambiente, tá? 36% de petróleo, enquanto aqui no Brasil a gente tem um pouco que agride também com gás, petróleo e carvão, que gira em torno de 18%. Então, além de saber que a energia pode agredir, a produção, a geração da energia pode agredir o meio ambiente, vai depender do tipo da matéria-prima utilizada. Então, no caso, a gente agride menos o ambiente se estiver produzindo energia aqui no Brasil do que se estivermos produzindo energia nos Estados Unidos. Então, isso é um pouco relativo, né? Aí, como já foi muito falado hoje sobre clouds, são data centers, nada mais podem ser do que receber toda a infraestrutura de cloud, e a gente nomeá-lo como um centro de dados, como data center. Então, quem estuda data center e estuda cloud são estudos bem parecidos, bem similares. O objetivo geral dessa ideia é a proposição de estratégias de distribuição e instanciação de máquinas virtuais para uso eficiente de energia. Porque geralmente a distribuição e instanciação das VMs ou é feita de forma aleatória, de acordo com a quantidade de nós, ou é feita baseada no processamento de cada nó. Geralmente, digamos que um nó tenha 100% de disponibilidade para que seja atingido o seu topo. Quando ele chega a 80% daquela produção, a carga é distribuída entre outras máquinas. Mas isso leva em consideração apenas o processamento, armazenamento de memória, essas coisas, e não o consumo de energia. Como a gente vai chegar ali em cima, né? Começou analisando uma cloud privada, essa parte está feita. Estudamos aqui qual seria a melhor configuração baseada no consumo de energia. Não olhamos para o desempenho da máquina. Entender essa parte que está em andamento, entender alguns algoritmos de balanceamentos atuais, como é que eles funcionam. E o próximo passo seria propor um balanceamento de carga baseado no consumo de energia. No estudo de caso atual, que está desenvolvendo, a gente está utilizando uma infraestrutura básica de uma cloud, com o Cloud Stack. Essa infraestrutura é infraestrutura desenvolvida ali por Yuri, e a gente está fazendo estudos em cima dela. A infraestrutura basicamente considera 2 nós, um front-end aqui que fica escalonando aqui VMs nesses nós, e a gente utiliza o equipamento do Julian para fazer uma medição do consumo de energia aqui.
Então a gente mede quanto consumiu em ambos os nós. Na verdade são dois cenários, e um cenário já foi avaliado um nó individualmente, e agora a gente está estudando os dois nós juntos, fazendo essas medições. Nesse estudo a gente fez uma avaliação com dois nós, né? Aí como foi feita a variação? Não fizemos ainda o estudo considerando esse estado aqui, que tem duas máquinas, um nó sem trabalho nenhum e outro nó com 4 trabalhos, 4 jobs, né? Mas esses azul aqui já estão medidos. Foram medidos uma máquina com 0 jobs, outra máquina com 8 jobs, outra máquina com 4 jobs e outra máquina com 4 jobs, e duas máquinas com 8 jobs. Então, esse estudo aqui já foi feito. O que a gente considerou? Os intervalos da medição foram feitos a cada segundo. Então deixamos a ferramenta fazendo a medição do consumo de energia. A cada segundo ele ia lá e coletava quanto de eletricidade estava sendo consumido. E essas foram as métricas avaliadas, né? E para cada uma daquelas configurações a gente deixou a máquina rodando por 10 minutos depois de alcançar a estabilidade. Então, voltando aí para os modelos avaliados, os cenários avaliados, melhor dizendo, foram esses aí. A gente teve uma VM, um nó, na verdade, com 8 jobs, outro nó vazio, 2 nós divididos a carga, né? Um com 4 jobs, outro com mais 4 jobs, e outro nó sobrecarregado, 8 e 8 jobs. E avaliamos o consumo de energia desses estados aí. Bom, para essa máquina que ficou um standby e outra máquina, outro nó com 8 jobs, ele chegou a 100 watts de consumo. Nesse caso aqui que ele dividiu, 4 e 4, ficou com 129 watts de medição. E para esse outro que a gente teve as duas cargas completas com 8, ficou em 165 watts. Então a gente ainda está pensando aqui como estamos refletindo em cima desses resultados. Falta fazer mais um estudo, que é o com 0 e 4, para que a gente possa ter uma definição de qual seria a melhor configuração. Mas a hipótese aqui é que se a gente conseguir fazer com que esse balanceamento gire em torno do consumo de energia e o impacto desse balanceamento, na execução, no desempenho da máquina, não for tão alto, vale a pena você utilizar uma abordagem que foque mais no consumo de energia, e que seja o foco principal da distribuição das VMs lá nos nós, um menor consumo de energia, mesmo que a gente tenha um pouco mais de perca de desempenho, né? Tenha um desempenho um pouco pior. Mas talvez o que eu quero responder, o que eu estudo, dá para fazer isso, para responder se vale a pena ou não ir por esse caminho, né? Então, os próximos passos é a gente implementar o algoritmo, escolher algum dos algoritmos de escalonamento de carga e fazer a implementação lá na infra que o Yuri tem quase toda pronta lá, né? Bom, estamos nesse passo aí. O próximo passo é fazer mais um estudo de medição de consumo de energia e depois implementar alguma das estratégias de distribuição de carga. A gente só vai mudar a métrica adotada, né? Ao invés de utilizar o processamento, quanto de processamento está sendo utilizado em cada máquina, a gente vai pensar em qual abordagem, pensando no consumo de energia, vai ser a melhor para ser adotada. Bom, é isso aí. Voltando naquela onde tu mostrou aí, isso daí é o somatório das máquinas ali, aquele 100, as duas juntas. As Então, duas juntas isso ali, ó. A gente botou isso aqui antes, ó. Juntei as duas na régua e botou o WhatsApp na régua. Aquele que a gente tinha feito, eu tenho botado ele aqui, ó. A gente mediu só uma. Aí agora com o Yuri eu estou fazendo a medição das duas juntas. Diga, doutor. Oi? Esses jobs. É um processamento de vídeo que ele faz lá. Vai traçar um padrão de comportamento porque tu está caracterizando algumas configurações, né? Isso. Memória, processamento e tal. Aí isso vai representar aquilo que tudo especificou. Isso é um pouco de
esse padrão de comportamento de repente pode representar outras coisas, fazer alguma coisa que siga essa representação de comportamento, uma previsão. Não tinha pensado em fazer isso, não. O que eu tinha pensado foi que... Lembra daquela reunião que a gente teve com o professor André? Que eu tinha falado, mostrei uma parte desse trabalho, além daquele outro trabalho, ele pediu para ver esse, professor. Aí mostrei esse, como é que estava atualmente. Aí ele disse que a gente tem que pensar daqui a 15, 20 anos como é que seria o consumo de energia lá para frente, né? Que se fosse dar algumas sugestões, eu diria que você tem que pensar daqui para frente. Uns 15 anos, como é que a gente poderia propor uma alocação, dependendo da quantidade de CPUs que vai ter em cada máquina. Hoje a gente trabalha com 4, sei lá. Quando tiver 16, vendendo CPUs por aí com 16 núcleos, 32 núcleos, como é que seria o consumo de energia? Pensar nessas coisas para o futuro, né? Eu ainda não pensei em nada disso. Exatamente, ele vai ter uma série de códigos que vai ter né? É. A gente pode fazer uma previsibilidade. É isso que o próximo passo. Eu no começo eu falou que das coisas da cena, aí falou questão de cooling, tal, energia, mas de fato a tua investigação é só no consumo pelas VMs, você não está preocupado com o restante, né? Não. Agora não, mas antes porque não vai ser nada do circular. Eu vou em infraestrutura elétrica e na doutorado tive um trabalho que eu também sou de infraestrutura elétrica, só que agora estou indo na parte de TI. Atual, considerando o Deixa eu perguntar, por favor. Fala, mulher. Eu ia perguntar sobre a carga que você está usando. Só que você pretende usar um outro tipo de carga. Eu acho que é dependendo do tipo de jogo que é executado, talvez. Pode ser que tenha um consumo diferente, né? Exato. E aí, pensando nisso, eu outra dúvida. Quando você vai a avaliação, a máquina está sempre desligada, você liga e faz. Não, tá ligada. Aí é isso que você Quando uma está em stand-by, ela tá ligada, só que tá sem nada lá. E a outra fica recebendo toda a carga. Entendeu? Nesse caso fica uma em stand-by e a outra funcionando. Não fica desligada não. Oi? Fica uma em stand-by. Nesse caso aqui, ó, que tem 0 e 8, essa máquina aqui tá ligada, mas está sem receber nenhuma carga. E a outra está com 8 jogos lá dentro. Outro nosso. Oi, Verônica. Oi? Esse aqui? Para essa configuração aqui, que a gente tinha 2 nós, cada nó estava com uma carga de 8 jogos, está de processamento de vídeo aqui, e o consumo para esses 2 nós foi esse aqui. Eu espero que ela tenha assim, falou, não vai fazer, um nó, ela funciona toda a energia. Então, que você aumenta esse nó, e quando você consumir, eu acho que esse justamente, eu queria ver esse consumo varia de acordo com a quantidade como é que eu digo? Com o tamanho do estresse que você está fazendo na máquina. No estudo que eu fiz antes desse, que eu estou fazendo com o Yuri, que eu fiz com o Jamilson, a gente teve um comportamento diferente, estranho. Porque era uma VM pequena, consumia desse tanto, 2 VMs médias consumiam desse tanto, e uma VM grande consumia desse tanto. Então 2 médias estavam consumindo mais do que uma grande, e elas tinham menos recurso alocado. Entendeu? Não era linear. Tinha alguma coisa assim. Entendi. Nesse estudo que eu estou fazendo com o Yuri, está saindo tudo linear, mas no anterior não saiu. Nesse estudo que eu estou fazendo agora, está saindo tudo linear, mas no que eu fiz antes com o Jamilson não saiu. Tem. Vai fazer parte do estudo de caso. A questão de não sair e agora está saindo é justamente a questão dos jogos. Porque lá a gente utilizou o estresse, o estresse, né, para cada tipo de gênero, o mesmo conjunto de estresse. Então, lógico que para uma máquina muito grande, aquele conjunto de estresse que foi alocado para uma máquina pequena, ele iria consumir menos recursos.
Por isso que ele tem uma forma diferente. Aí por isso que é um questionamento de Jean, a questão dos jobs que ele utiliza, né? Pode abrir variações. Agora, só um questionamento que eu queria fazer aqui. Esses jobs aí que tu considera, são VMs, ou seja, atividades alocadas a VM, seriam 8 VMs ali? É errado? Acho que não. Seria isso? Acho que sim. Os jobs que ele está utilizando ali, seriam... Esses jobs são 8 VMs. Cada trabalho alocado a VM, a uma VM. Ou seja, ali naquele caso ali seria 8 VMs trabalhando. E cada uma fazendo um processamento diferente. Era o mesmo vídeo, né? O objetivo, uma coisa toda aí, é que você consiga identificar se é mais interessante você ter uma máquina super alocada, aquele caso lá, o caso. Se era mais interessante ter um caso daquele ali, uma máquina sobrecarregada dos primários, ou se ter duas divididas. Eu consigo, no final das contas, no caso, João consigo fazer o algoritmo, definir onde é que vai ser alocado a próxima VM a ser instanciada. Isso, através do consumo de energia. VMs separados em duas máquinas, a gente conseguir tirar a conclusão. O objetivo vai nem ser a medição, o foco não é a medição, é saber aonde é mais interessante colocar. A primeira casa tem duas físicas, e aí tem uma diferenciador de VMs e outra de VMs. O primeiro caso. Isso. São dois nós. São dois nós. Eu acho que são duas VMs aqui com 4 trabalhos cada, aí no outro ali serão duas VMs com 4 trabalhos separados. Eu não lembro como foi feito Só que aí fica o ficaria uma VM de 4 trabalhos ali, outra VM de 4 trabalhos ali, e até ali serão duas VMs. 2 e 4, né? Nesse canto aqui. 2 VMs de 4, acho que foi isso. Não é não. Eu devia ter pego, colocado 2 bloquinhos azuis ali nesses de 4. Ele segue um padrão, Jean. Ela segue um padrão. E a medição, ela estabiliza. Não, fala. Não, Júlio quer falar uma pergunta. Tu vai trabalhar, tu pretende o teu algoritmo trabalhar com live de para trocar as coisas, identificar que o ADN está com a carga. Ainda não pensei nisso não. Ainda não pensamos nisso. Se vai ser mudado ou não. Eu trabalhei com isso, e eu estava usando o simulador. Esse simulador tem que dá para gerar dados bem legais. Isso aí, você pode botar o algoritmo para testar teu algoritmo de novas ferramentas. No simulador? Uma nova ferramenta, talvez seja melhor trabalhar com o simulador do que no ambiente real. Por que não é simulador? Eu não sabia. Bom, qualquer dúvida vocês procurem João, certo? A gente vai colocar agora com a Google deles. Tu vai ser o próximo não, né? Tu vai ser o próximo? Quer ser o próximo? Por enquanto, a gente